Olá pessoal, então vamos continuar as nossas aulas do curso de Lógica de Programação e hoje a gente vai ver variáveis, certo? Mas antes de a gente ver especificamente sobre variáveis, vamos introduzir, falar um pouquinho sobre CPU, sobre memória, sobre endereço de memória, aí sim entra em variáveis, identificadores, tipos de dados, sintaxe e aí a gente encerra com o programa exibir tudo, para a gente testar tudo isso que a gente viu na teoria, certo? Então essa daqui é a CPU, Central Processing Unit, ou Central Única de Processamento, também conhecido como processador. Esse é o cérebro do computador, né? Todo mundo acha que o CPU é aquela caixa que fica em cima da mesa, né? Que a gente liga e desliga. Na verdade, a CPU está lá dentro, aquilo é um gabinete. Então, o seu i3, i5, i7, não são só modelos do seu processador. Então, todas aquelas linhas que nós escrevemos de código, quem executa é a CPU, ou processador. Para ele trabalhar, ele precisa de um espaço de memória. Então essa é a memória RAM, de Random Access Memory, memória de acesso randômico. Então o processador utiliza essa memória para armazenar os dados temporariamente, enquanto ele está executando os cálculos. Então, por exemplo, se eu falar para você, olha, divide para mim 22.346 por 5. O que você vai fazer? Você vai conseguir armazenar todos esses resultados da conta na cabeça? Não, né? Você vai utilizar um papel, você vai escrever o papel e vai utilizar o papel, então, como a sua memória auxiliar. Então, a memória RAM, ela funciona exatamente como a folha de papel para a gente, certo? Ela é a memória auxiliar do meu processador. Sem ela, o processador não consegue trabalhar. Então, vamos dar um zoom aqui dentro de um módulo desse daqui da memória. Então aqui nós temos um módulo grandão. O que tem dentro dele? Como que é organizada essa memória? Essa memória ela é organizada em forma de tabela, é uma tabelona, certo? Que nós chamamos de matriz, desse jeito aqui, ó, certo? Então eu vou armazenando os dados dentro desses retângulos que chamo de célula. Então essa é uma célula de memória. Tá? Então aqui eu tenho o dado Zé armazenado em uma célula de memória e ele está bem na coluna 2 e na linha 3. Então eu consigo achar esse dado dentro da memória através da coordenada dele, ou seja, a coluna e a linha com que ele está posicionado. Então é desse jeito que é dentro da sua memória. Então a memória ela é o principal elemento do computador, né? Ela é constituída por componentes eletrônicos e é capaz de armazenar o dado. Então, cada dígito binário, que é representado por um 0 ou um 1, ocupa uma porção de memória chamada de bit. E um conjunto de 8 bits é denominado de byte. Então, cada retângulo desse daqui, né, ele armazena um byte, ou seja, uma sequência de 8 bits. A memória é dividida em células de memória de 1 byte de tamanho, que pode ser acessadas a partir de um número único que as identifica de forma particular. Esse número é chamado de endereço e tem a mesma função que os endereços das nossas casas, que é identificar de forma única nossas residências, a fim de possibilitar o envio e recebimento de correspondências. Muito bem. Então, para a gente guardar número na cabeça, fica difícil, certo? Para eu lembrar de todos os endereços de memória, já que é uma gama enorme de endereços, depende muito da capacidade da memória, nós utilizamos um recurso que é dar nome para esses endereços, certo? Então, quando eu identifico o endereço, eu chamo ele de variável. Então uma variável em programação, ela representa através de símbolos, né, numéricos e texto, o conteúdo de uma célula ou o endereço de memória. Então, ao invés de eu falar assim, o dado está lá na coluna 2, linha 3, eu falo assim, o dado está lá na variável x, que ele já identifica desse endereço para mim. Então, por exemplo, se uma variável de nome x possui valor 10, significa dizer que a posição de memória representada pelo símbolo x armazena o valor 10. Então, em programação, podemos enxergar a memória como um conjunto de posições que possuem um endereço e uma representação simbólica. Então, por exemplo, o endereço 0, né, eu nomeei ele para x, então ele tem o nome de variável x, e dentro dele eu armazenei o valor 100. No endereço 1, chamei de y,
eu armazenei o 20,5. No endereço 2, chamei de Z, eu armazenei aula. Então, observa que no endereço X, eu armazenei um número inteiro. No endereço Y, eu armazenei um número fracionário, né? Ele tem vírgula, 20,5, tem quebradinho. No Z, eu armazenei um texto, certo? Então, cada variável ela armazena um tipo diferente de dados, certo? Ok. Identificadores. Então, o que são os identificadores? Então, os nomes que a gente dá para as variáveis, rotinas, constantes e demais componentes dentro do programa, escrito em determinada linguagem de programação, são chamados de identificadores, certo? Então, uma variável, quando eu nomeio ela, né, ela é um identificador. Então, quais são as regras básicas para eu colocar o nome para um identificador ou para uma variável? Primeiro, os caracteres utilizados são os números, letras maiúsculas, minúsculas e o único caractere especial que você pode utilizar é o sublinhado. Então, você pode usar letras, números e o caractere especial sublinhado. E se eu colocar uma interrogação, uma exclamação, não pode. E nem o caractere da língua portuguesa também, por exemplo, C cedilha, também não pode. Tio, acentos, também não pode. Certo? Só letras, números e o sublinhado. O primeiro caractere, ele, obrigatoriamente, tem que ser uma letra ou sublinhado. Você não pode começar por um número. Você não pode colocar espaço em branco no nome da variável ou do identificador. E palavras reservadas não podem ser utilizadas como identificador. Palavras reservadas são palavras próprias da linguagem. Tipo var, while, do, write-ln, read-ln, né? Que são comandos da linguagem que nós não podemos utilizar como identificador. Então, alguns exemplos de identificador válido. Ó, B maiúsculo, B minúsculo, X2, computacal, minúsculo, computacal, maiúsculo, nota 1, tudo emendado, nota, underline 2, né, ó, esse underline que é o sublinhado, posso utilizar, CPF, então todos esses aqui são identificadores válidos. Agora, alguns exemplos de identificadores inválidos. 3B, não pode começar por número, então esse identificador é inválido. X espaço 2, não pode conter espaço em branco. Computação, então não pode ter C cedilha, certo? É um caractere da língua portuguesa. Computacão, não pode ter o tio, né? Que é um caractere da língua portuguesa. While é uma palavra reservada, não posso utilizar também. Function também é uma palavra reservada, var também é palavra reservada, if, then, else, são todas palavras reservadas que eu não posso utilizar, certo? Então, são alguns exemplos aqui de identificadores inválidos. Beleza. Então, quando nós criamos uma variável, né, então a variável, resumindo, é uma caixinha que a gente cria na memória RAM, um espaçozinho lá na memória para armazenar um dado. E aí eu tenho que informar, então, qual que é o tipo de dado que eu vou armazenar. Eu posso armazenar um número, eu posso armazenar um texto, ou posso armazenar um valor lógico. Esses são os tipos primários. Existem outros tipos, mas esses são os primários, tá? Então, vamos começar pelo tipo de dado numérico. Então, os tipos de dado numérico, como o próprio nome já diz, ele corresponde a conjuntos de números, sejam eles inteiros ou reais. Números inteiros são aqueles que não têm fração. 1, 2, 3, 4, 1000, menos 56, certo? E números reais são aqueles que têm casas decimais, 0,13, 5,34, 1,2, enfim, certo? Então, inteiros, integer, então o tipo integer representa os meus números inteiros e o tipo real representa os números fracionários, os números reais, beleza? Aí nós temos o tipo de dado lógico. O tipo de dado lógico que nós trabalhamos dentro do Pascal é o Boolean. Boolean armazena só dois valores, ele assume só dois valores, verdadeiro ou falso, ou true e falso. É o que pode ter dentro dessa variável, certo? E os tipos de dados literais. Os literais são conjuntos de caracteres, conjunto de letras, de números. Então, existem dois tipos de literais. O char, que é para caracteres, quando eu quero armazenar um único caractere, o A, ou sinalzinho de mais, ou B, né? Um único caractere.
E string, quando eu quero armazenar uma cadeia de caracteres, um texto longo, né? Luiz Augusto, olá mundo. Então, esse daqui é chamado de string, textos longos. Textos curtos de um caractere só é tipo de dado char, beleza? Então, vamos continuar. Então, qual que é a sintaxe para declarar variável? O que é sintaxe? É a forma da gente escrever, é a ordem com que a gente vai colocando os identificadores. Então, por exemplo, tem que vir primeiro a palavra var, para eu criar uma variável, e depois o nome do identificador, seguindo aquelas regras que nós já falamos, não pode começar por número, não pode ter caractere da língua portuguesa, não pode ter espaço. E depois seguido de um dos tipos de dado, né? Ou inteiro, ou real, ou literal, que é texto, ou booleano. Certo? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, ó. Var x integer, então quer dizer que na variável x eu vou armazenar o número inteiro. Var Palmeiras real, então quer dizer que na variável Palmeiras eu vou armazenar um número real, que é um número com casas decimais. Var fap string, quer dizer que eu vou armazenar um texto aqui. Var sexo feminino, boolean, quer dizer o quê? Que eu vou colocar, ele vai aceitar dois valores, verdadeiro ou falso. Sexo feminino, verdadeiro ou falso, true ou false. Então, esses são alguns exemplos. Muito bem, vamos aplicar isso dentro de um programa. Eu chamei esse programa de exibir texto. Então, sempre que eu for mostrar os programas para vocês, eu vou começar pelo fluxograma, que eu penso que é mais fácil de vocês entenderem o programa dessa forma. Então, o meu programa ele tem um início, certo? E aí depois eu vou ter uma saída de dados, que é representado por essa forma, mostrar texto, certo? Então ele vai iniciar e vai mostrar um texto. Um texto que ele vai mostrar, digite um texto qualquer, é isso que ele vai mostrar na tela para mim. Aí depois eu vou obter esse texto, certo? Ou seja, eu vou escrever o texto que ele está pedindo. Eu vou pegar esse texto que foi escrito na tela e vou armazenar dentro da variável texto. Então, esse readLN, ele lê a linha e armazena aquela linha que ele leu dentro da variável que eu informei aqui dentro do parênteses. No caso aqui, o nome da variável é texto. E aí depois, por último, ele vai mostrar ele para mim. Ó. Então, writeLN, ele escreve a linha. Ele vai escrever o seguinte, ó, isso que está dentro de aspas simples, você digitou o seguinte texto, vírgula, mais o conteúdo da variável texto. Então vai aparecer na minha tela esse texto, mais o que você armazenou dentro da variável texto, certo? E aí finaliza o programa. Vamos fazer isso daqui, né? Fica mais fácil. Vamos lá para o Pascalzinho, vou fazer com vocês, beleza? Então vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho aqui para vocês enxergarem melhor. Tá bom aí? Ótimo. Vou dar o nome do programa primeiro. Vou dar o nome de exibir texto. Certo? Então aqui segue o nome de informação de identificador, também as regras, não pode colocar espaço, tá? Agora na sequência aqui vou criar uma variável, var, vou dar um nome para essa variável. Lá no meu fluxograma eu chamei ela de texto, então vou chamar ela aqui de texto. E ela vai armazenar o que? Ela vai armazenar uma cadeia genérica de caracteres, um texto qualquer, o que você digitar. Então, que tipo de dado que é esse? É string. String armazena uma cadeia genérica de caracteres. Lembra dos comentados? Vou colocar um comentário aqui, só para eu saber o que é essa linha. Ó. Então, o comentário, o programa ele não executa. Então, cria uma variável chamada texto, beleza? Muito bem. Criada a minha variável, vamos para o início aqui, ó. Begin. Então, primeiro eu tenho que declarar a variável, certo? Isso é a regra. Declaro a variável para ele primeiro e depois eu inicio meu programa, certo? Então, lembro lá do meu fluxograma, se eu voltar aqui um pouquinho, eu vou ver que ele vai primeiro mostrar um texto para mim. Digite um texto qualquer. Então, vou colocar aqui o comando, ó, writeLN, que é para ele escrever uma linha para mim. Vou abrir o parênteses, vou colocar aspas simples, porque eu quero escrever essa cadeia de caracteres na minha tela.
Então eu vou colocar aqui, ó, digite um texto qualquer. Fecho aspas simples, fecho parênteses que eu abri, ó, como eu abri o parênteses aqui, eu tenho que fechar. E no final da linha eu tenho que ter um ponto e vírgula, tá? Para indicar que essa instrução acabou. Vou dar um Enter e vou para a próxima. Qual que é a próxima aqui, ó? Obter o texto. Então, eu vou capturar o texto que for digitado na tela e colocar dentro da variável texto, ó. Então, para isso eu vou utilizar o comando readLN. Então, readLN, abro parênteses, escrevo o nome da variável onde que eu quero armazenar o texto. Perceba que esse nome aqui, ele não está entre aspas simples. Por quê? Porque o nome da variável, ó, é o nome do meu identificador, certo? Não é um texto que eu quero colocar na tela como esse daqui. Beleza, então ele vai primeiro aparecer esse texto para mim, depois eu vou digitar qualquer coisa e pressionar o Enter, ele vai colocar na memória para mim, beleza? Agora, na sequência aqui, ele está falando assim, ó, que eu tenho que mostrar o texto novamente, ó. Mostrei esse texto, obtive o texto, agora eu vou mostrar o seguinte texto. Você digitou o seguinte texto, vírgula, mais o conteúdo da variável texto. Então, vamos lá. Write, ln, abro parênteses, opa, aspas simples, você digitou o seguinte texto. Vou fechar, vou colocar dois pontos, vou dar um espacinho aqui e vou colocar uma aspa simples para fechar o texto. Vou colocar uma vírgula agora e vou colocar o nome da variável que eu quero que ele escreva o conteúdo dela para mim, certo? Texto. Fecho parênteses, coloco um ponto e vírgula. Eu diminuo um pouquinho aqui que não encaixou na tela. Isso, agora está tudo certinho. Certo? Então, ele vai escrever na tela. Você digitou o seguinte texto. Certo? Isso aqui é fixo, isso aqui não vai mudar. Mais o conteúdo da variável texto, que aí vai ser de acordo com o que você digitou. Certo? E aí vou colocar, então, um readLN aqui, só para ele ficar esperando eu pressionar qualquer tecla para ele encerrar o programa, senão ele vem direto para o fim aqui e aí eu não vejo o resultado na tela, certo? Então eu coloco o readLN, ele vai ficar dando uma esperadinha ali para executar. Vou salvar esse programa, certo? Vou salvar, vou dar o nome para ele de exibir texto. Observe que a extensão dos meus arquivos do Pascal é .paz, a extensão dele, ó, certo? Então exibir texto. Clique em salvar. Beleza. Agora vou executar. Ó. Clico no raio. Ou posso pressionar a tecla F9 também, que ele vai executar. Opa. Voltamos aqui. Então, quando ele executa, ele vem para essa caixinha preta aqui, certo? Para essa tela. E aí ele está me pedindo aqui o quê? F9. Executei o programa. Digite um texto qualquer. Vou digitar. Curso de bacharelado em sistemas de informação. Pressionar a tecla Enter, ele vai capturar esse texto e escrever ele para mim na sequência. Ó. Então você digitou o seguinte texto: curso de bacharelado em sistemas de informação. Pressiono o Enter, ele encerrou o programa. Posso voltar aqui para o meu código. Entenderam? Faço isso, não é? Ótimo. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês que é o seguinte, ó. Vocês viram que eu coloquei o comentário na primeira linha, certo? Mas não comentei as demais. Então, você vai repetir esse programa para mim, certo? Você abre o Pascalzinho lá, faz o programa novamente e comente todas as linhas. Eu quero que você faça o comentário em todas as linhas agora, beleza? Então, galera, qualquer dificuldade já sabe, dá um grito para mim e bom trabalho, até a próxima aula. Abraço.